Olá, sou Sônia Santos, contadora de histórias. Sou do grupo Cirandeiros da Palavra, ao lado de Antônio Juraci Siqueira e Andréa Cosi, e somos do Movimento de Contadores de Histórias da Amazônia, o MOCOAM. E hoje, a convite de Paulo Maués Correia, eu estou aqui para compartilhar uma história com vocês. E a história que eu trouxe para vocês é uma história que estava adormecida na minha memória de infância. Essa história eu conheci, lembro que eu li no livro que vivia embaixo do colchão da cama de casa e que estava com várias páginas faltando, uma capa meio amarela, rasgada pela metade. E essa história estava adormecida e eu não conseguia resgatar na memória. Até que um dia eu a encontrei neste livro da minha querida e amada amiga Lenice Gomes. Ela registrou aqui esta história e foi quando a história veio à minha mente, que até então eu só recordava um trecho da história que foi uma parte musicada por mim. E há pouco tempo, assistindo os vídeos do Grupo Guaia no Quintal das Histórias, deparei com a Elisane Lopes contando esta história e dividi com ela essa alegria de reviver novamente a história e de reavivar minha memória. E ela me confessou que essa história ela havia encontrado no livro do Câmara Cascudo. E eu quero compartilhar com vocês essa história que, pelos registros que temos, é de conhecimento popular e foi passada de geração em geração pela oralidade. O figo da figueira. Era uma vez uma menina que tinha os cabelos longos e negros. Vivia com a sua mãe, seu pai, em uma casa simples, com um jardim pequeno, e que naquele jardim havia uma árvore que fora plantada pelos seus pais antes mesmo dela nascer. Uma figueira linda. A menina todas as noites adormecia ouvindo histórias que sua mãe contava ao pé de seu ouvido. Quando não, a menina à tarde gostava de deitar no colo de sua mãe, que penteava seus longos e negros cabelos até ela adormecer. E as duas ficavam ali sempre, apreciando o fim da tarde. Um belo dia, um dia em que o céu estava azulado e o sol iluminava a tarde, a mãe, ao pentear os cabelos da filha, se sentiu cansada, começou a sentir dores, e daquele dia em diante, essa sensação foi piorando, a mãe foi definhando. Dias depois, a criança ficou órfã. E uma tristeza se abateu naquela casa. A menina, sempre que sentia saudade de sua mãe, ia até o jardim, deitava ao pé da figueira e chorava por horas, lembrando de sua mãe. O pai fechou-se todo, fechou seu coração. E desde aquele dia não sorria mais, não tinha alegria para nada, nem mesmo para voltar a trabalhar. Passou-se um tempo
E ali perto, ao lado, houve um movimento diferente na casa que até então, antes, era fechada. Perceberam que alguém havia se mudado para lá. Era uma vizinha nova. E logo cedo, começou a fazer amizade com a menina. Todas as vezes que via a menina no jardim, ainda que estivesse lá no pé da figueira, triste, a moça ia até lá, acarinhava a menina, conversava com ela, começou a fazer mimos, dar-lhe presentes, um pedaço de bolo, um pouco de mel, um carinho, e assim foi levando. Logo mais, a nova vizinha começou a sentir uma vontade de conhecer o pai da menina e disse à menina do interesse que tinha em conhecer seu pai. A menina, como já havia criado simpatia pela moça, pois ela dedicava muito afeto pela menina, um dia perguntou a seu pai: pai, o senhor não gostaria de casar com a vizinha? É uma moça jovem, bonita, me trata tão bem. E o pai não demonstrou tanto interesse assim, mas pensou no que a menina dissera. E todos os dias a menina tocava no assunto. E foi assim por alguns dias, até que um dia o pai decidiu conhecer a moça. Começaram a conversar, fazer amizade, começaram a namorar. Dias depois, estavam casados. E a moça realizava o sonho de casar com o viúvo. No jardim, a figueira nunca deixou de dar flores. E a menina sempre ia ao pé da figueira e lembrava de sua mãe. Até então, a madrasta sempre a tratava bem, acarinhava, penteava os cabelos. Um dia, o pai voltou a trabalhar e nesse dia anunciou que sua viagem seria longa, ele passaria muitos dias distante. A filha, ao saber da notícia, se entristeceu. Afinal, há tempos o pai não saía de casa e nunca saíra por tanto tempo. Chorou, demonstrou sua tristeza. O pai beijou seu rosto e partiu. Não demorou muito para a madrasta mudar o comportamento. Já não fazia carinho na menina, falava com ela com desdém, palavras duras. Repassou à menina tarefas da casa e aos poucos a menina começou a fazer todas as tarefas da casa sozinha. Quando não era do agrado da madrasta, a menina era surrada, colocada de castigo. E ainda, além de tudo isso, a menina tinha a tarefa de ficar no pé da figueira, espantando os passarinhos, para que nem o figo fosse bicado. E a menina assim fazia. Voa, voa, passarinho, da figueira de meu pai. Voa, voa, passarinho, da figueira de meu pai. Não bica, não bica, não bica o figo. Vai, passarinho, e deixa a tristeza comigo. E a cada vez que o passarinho se aproximava, a menina cantava.
Um belo dia, de tanto cantar e espantar os passarinhos, a menina cansou, deitou e adormeceu no pé da figueira. Quando despertou, percebeu que não havia mais um figo inteiro na figueira. Todos estavam bicados pelos passarinhos. A menina se desesperou. E a madrasta, quando viu, não gostou nada daquilo. Surrou a menina, bateu na menina, ficou irada de raiva, e toda a raiva foi despejada na menina, com surras, maus tratos, palavras duras. E nada disso foi suficiente para deter a raiva que a madrasta sentia. Além de tudo isso, ela cavou um buraco ao pé da figueira e enterrou a menina viva. Passaram-se dias e o pai retorna à casa. E de imediato deu por falta da criança. A madrasta fez uma cena, dizendo-se preocupada, triste, amargurada, e contou ao pai que ela estava com o coração partido porque não sabia o que havia acontecido e a menina havia fugido de casa. O pai ficou desapontado, triste, chorou. Logo chamou todos os seus trabalhadores e colocou todos à procura da menina. Procuraram na floresta, nas cidades próximas, nas comunidades das redondezas. Mas nada, tudo foi em vão. E o pai novamente mergulhou na tristeza. Mas lá onde a menina fora enterrada, aconteceu uma coisa inusitada. Bem no pé da figueira começou a nascer um grande matagal, um capim alto que rapidamente tomou conta de todo o pé da figueira e começou a crescer ao redor da figueira como se protegesse aquela árvore que nunca parou de florir. O pai, um belo dia, solicitou então aos seus jardineiros que fossem até a figueira e cortar o mato que estava cercando a árvore. E assim o fizeram. E os jardineiros foram até a figueira com seus instrumentos na mão e começaram então a capinar. Qual não foi a surpresa que nos primeiros cortes que deram nos capins, eles ouviram uma voz vinda lá de baixo do pé da figueira. Jardineiros de meu pai, não cortem meus cabelos, minha mãe os penteava, minha madrasta me enterrou, por causa do figo da figueira que o pássaro picou. Os homens acharam aquilo estranho, olharam-se e cada um deles ficou achando aquilo muito estranho e achando que estavam ouvindo algo que não era daquela natureza e duvidaram de ter escutado e continuaram a capinar. 1, 2, 3, 4, 5 cortes e novamente. Jardineiros do meu pai, não cortem meus cabelos, minha mãe os penteava, minha madrasta me enterrou, por causa do figo da figueira que o pássaro bicou. Desta vez, eles não tiveram dúvida. A voz estava vindo debaixo da terra. Correram até a casa e chamaram o senhor, o pai da menina, que achou a história muito estranha, mas resolveu ir até lá e conferir de perto. Ao chegar lá,
Os jardineiros, então, novamente pegaram as suas enxadas e cortaram os capins, os seus teçados, e cortavam uma parte dos capins. E de repente, e novamente, a voz se ouviu: jardineiros de meu pai, não cortem meus cabelos, minha mãe os penteava, minha madrasta me enterrou, por causa do figo da figueira que o pássaro bicou. E o pai imediatamente, meio atordoado, reconheceu aquela voz e disse: cavem, cavem, essa voz é da minha filha, por favor, cavem. Então, os jardineiros começaram a cavar a terra, a cavar, e de repente, lá estava a menina, viva, sã e salva, debaixo da terra. O pai, então, a carregou no colo, abraçou, beijou e chorou emocionado por ter reencontrado a filha que tanto amava, sua única filha. E a levou para dentro de casa. Enquanto caminhava em direção à casa, a madrasta, lá da janela, viu que o pai voltava com a criança no colo. Imediatamente, saiu correndo mata dentro. Após saber de toda a história, o pai até pediu para os seus empregados procurarem a mulher. Mas nunca encontraram. E dizem que até hoje ela anda pela floresta, fugida, e nunca ninguém mais a viu. Dizem ainda que naquele jardim a figueira nunca secou, sempre continuou florindo e dando os frutos. E a menina e o pai, desde aquele dia, nunca mais sentiram a tristeza invadir suas vidas. E sempre que estavam lá na varanda da casa, olhando para o jardim, a menina cantava: voa, voa, passarinho, no jardim de nosso pai. Voa, voa, passarinho, no jardim de nosso pai. Bica um figo e deixa outro pra mim. Ah, passarinho, nossa alegria não tem